Olá, gente bonita do meu coração, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Coloca aí nos comentários. Hoje a gente vai fazer o nosso Evangelho Terapia com um tema que ele não vai estar hoje no nosso livro verde, por algum motivo não está no roteiro, porém eu tive que criar um roteiro aqui para que a gente possa seguir o Evangelho, né? Dentro dos ditames do Evangelho. Aí a gente faz um questionário com 5 perguntas e as respostas. E vai ser um pouquinho mais curto, porque também o Evangelho hoje é mais curto. Tá bom, meus amores? Então, o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre as instruções dos Espíritos, limites da reencarnação, dando continuidade no Evangelho da semana passada. E daí será o item 24. 24. E aí tem a pergunta, né? Quais os limites da reencarnação? E daí a gente inicia fazendo o nosso evangelho. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração. Tem alguém querendo fazer oração com a gente? Espera que eu vou mostrar para vocês como ele está. Os bebês da mamãe. Oi, gente, como eu tô lindo? Como é que tá vocês? Eu sim. Hoje é o Gregório. Eu tô dodóinho ainda, gente. Tô me recuperando porque minha mamãe me levou pro veterinário. Eu fiquei dodói porque eu fui brincar com meus irmãos do lixo. E daí eu peguei virose dos irmãos do lixo. Porque quem me criou foi minha mamãe. E minha mamãe deu leite pra mim. Então eu não tenho imunidade como dos neném, que é amamentados pela mamãe deles. Pois é, a minha mamãe é humana. Então eu tô me recuperando, gente. Ó. Oi, gente bonita. Oi, gente. É o amor da casa. Passou uma noite internado que o coração da gente fica assim, meio miudinho. Não sabia que eu gostava tanto de um gato. Mas enfim, já tá as unhas na mesa. Né, Gregório? Tu vai deixar tua mãe fazer oração, não vai? Por que tu tá babando? Diga pra mamãe. Ai, meu Deus. Sim, gente, vamos serenar nossos pensamentos para fazer nossa oração. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria e toda a espiritualidade amiga que se faz presente em nossas vidas, meu muito obrigada por mais essa oportunidade, que tu possas nos instruir, nos inspirar a fazer um bom evangelho, uma boa reflexão, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, que tu possas nos dar suporte, amparo e guiança e também proteção. Meu muito obrigada e te peço permissão para iniciar o nosso evangelho de hoje. Ele tá babando, Gregório. Tô preocupada. Eu acho que ele lambeu água sanitária lá no banheiro. Eu acho, não tenho certeza. Mas vamos lá. O nosso item hoje será o item 24, limites da reencarnação. Eu vou ler ele por completo, tá, gente? Eu não vou ler parágrafo, não. Ele é pequenininho, não é tão grande, mas também não é tão pequeno, mas ele é único só. Único só. Ele é um só. Quanta redundância. Vamos lá. Quais os limites da reencarnação? A bem dizer, a reencarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compactado, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado, em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que ele é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados e espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram-lhes
permite ir a toda parte, onde o chamem as missões que lhe estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, pode-se dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve-se também considerar que o estado de desencarnado, isto é, no intervalo da existência corporal, a situação do espírito, guarda relação com a natureza do mundo em que o liga, o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme estar mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Esqueci de dizer para vocês a página. Para esse evangelho aqui que eu estou, é a página 107. Foi o capítulo 4, item 24, que tem ninguém pode ver o mundo ainda dentro do capítulo, né? O capítulo é ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o nosso item é o 24. Então hoje a gente vai ler somente o item 24. Ai, gente, minhas costas estão ardendo. Tem horas que minhas costas dão aquelas ardidinhas. Esse cabelo tá precisando de uma liga. Gente, então eu fiz aqui, com base no que foi lido agora, a gente tem 5 perguntas dentro do que a gente leu, do que eu li, né? A gente, se vocês aí tiverem lido. Então, os agentes de saúde do FBI, da Vigilância Sanitária. Oh, meu Deus do céu. Então, vamos lá. A primeira pergunta seria: a reencarnação possui limites fixos? Resposta: não, né? Segundo o texto, a reencarnação não tem limites precisamente definidos, pois depende de grau de evolução do espírito e da materialidade do corpo que ele reveste. Ok? Porque assim, se a gente for ver essa questão de reencarnação, a reencarnação, ela se faz necessária até um certo... Deixa eu só ver uma coisa. Ela se vê... Gente, olha pra cá, porque é uma gambiarra aqui pra poder gravar esse vídeo. A reencarnação, ela é necessária em mundos como a Terra. Mas tem outros orbes ainda, como mais à frente, que é necessário a encarnação, né? Então, quando os espíritos são bem mais evoluídos, eles não precisam mais de reencarnação, né? Eles ficam lá, aqueles seres de inteligência suprema e tudo mais. Não é o caso aqui da Terra. Tem orbes aí que são bem diferentes. Por exemplo, tem seres de décima segunda dimensão, que eles não têm mais forma. Eles não têm formas. Eles são simplesmente pontos de luz, né? Ele é uma consciência que não necessita mais de encarnar, né? Porque ele já é tão evoluído a ponto que já passou por todo o processo de reencarnação. E é muito bom a gente estar falando sobre reencarnação, porque tem algumas pessoas até que estão dizendo aí, tem umas coisas viralizando que dizem assim: eu não preciso reencarnar, isso é a roda de Sansara, que eles querem que você encarne, quando na verdade a gente não tem mais que reencarnar. Gente, vamos estudar mais um pouquinho sobre sobre o que é reencarnação, sobre o que é estar em terceira dimensão chamada Terra, né? Existe terceira dimensões em vários outros orbes, em vários outros planetas, que são da mesma densidade Terra, matéria Terra. Então, pra gente aqui, seres de terceira dimensão, há necessidade da reencarnação para que a gente possa evoluir, possamos aprender, possamos nos experienciar e crescer com essas experiências, né? Então não vamos ficar só porque o outro tá dizendo não, porque eu gosto tanto de reencarnar, eu adoro essa minha reencarnação aqui. Essa daqui eu acho que é a minha melhor versão até agora. Inclusive, muito importante ressaltar. E daí, né,
a gente tem que ter esse certo cuidado, porque se tá na Terra, é porque você precisa reencarnar. E quero eu continuar aqui nessa Terra por vários e vários séculos para frente, porque eu quero sim estar na Terra regenerada. Tá, meu amor? Agora o negócio aí tá babado, que a gente tá saindo de um plano indo para outro, né? De um estado indo para outro. Alguns dias que a gente não vai, outros dias que a gente vai. Eu tô fazendo minha parte para que, se eu tiver merecimento, eu continue aqui, tá? Nela regenerada, é claro. Se não for regenerada, né? Eu vou estar aqui se eu não tiver merecido ir para outro nível que esteja no mesmo nível. Então, né? Vamos ter esse conhecimento. Aí, a segunda pergunta tem assim: o que determina a densidade ou a leveza do corpo espírito encarnado? O que determina a densidade ou a leveza do corpo do espírito encarnado? Resposta: o nível de purificação do espírito, quanto mais evoluído, mais sutil e menos matéria é o corpo que ele utiliza. Como é isso, Juliette? Isso aqui que ele está dizendo, né, de uma linguagem assim bem mais fácil, é que assim, o espírito que está aqui na Terra, por exemplo, Jesus pisou aqui na Terra, né? Jesus é um espírito de uma densidade material mínima, né? Porque Jesus era um ser super evoluído. Buda, quem mais? Tem muitas outras pessoas que reencarnaram aqui, que são consideradas Cristos, né? E essas pessoas, elas têm o corpo menos denso, materialmente, porque o espírito delas já é bem mais evoluído. Então, em consequência, a matéria se torna mais sutil, mais leve. O corpo da Juliette é uma pedra, afunda. Afunda o negócio aqui, porque meu nível de evolução não está ao ponto do Jesus. Então, o nível de purificação do espírito é o que vai dizer se o corpo material é mais denso ou menos denso. A pergunta de número 3. Como são os corpos dos espíritos? Gente, eu tô lendo aqui as perguntas que tá no computador, tá? Que eu tô gravando com meu celular, então tem que ser no computador. E eu não tive tempo de escrever as perguntas. Como são os corpos dos espíritos em mundos mais evoluídos que a Terra? Você tem ideia de como será o corpo do povo? Eu só tenho ideia mesmo, porque eu não lembro não. Mas eu vejo relatos de outras pessoas falando sobre. Lá, a resposta: são menos compactados, menos pesados e menos sujeitos à doença, podendo chegar a ser quase fluídico e semelhante ao perispírito. O que é isso? Vamos lá. Essa questão dos como são os corpos, né, dos em espíritos mais evoluídos que a Terra. Eu gosto muito da Mônica de Medeiros. Mansão do Camilo Edivaldo. Casa do Consolador. Eles lá têm um ser que ela é uma extraterrestre. O nome dela é Sheilian. E daí, ela relata muito bem, gente, perdoem, o Simba tá latindo lá no fundo. E eu não vou poder dar um grito para mandar o Simba calar a boca, porque aí vai ficar um grito meu, mas latido de Simba. Então, voltando aqui. A Casa do Consolador tem a Sheilian, que é uma extraterrestre, é um ET, gente, literalmente. Quando ela chega para falar, ela fala através da Mônica, doutora Mônica de Medeiros, ela que recebe a Sheilian, e ela já chega assim, ó, saudações. Ela é uma coisa assim, totalmente diferente da gente, ela, né, é um ser assim, não é que a Sheilian seja mais evoluída com a gente, mas o planeta dela, pelo que ela relata, ele tem sim um grau mais evoluído do que a Terra. Porque eles não se alimentam mais de animais. Eles não se alimentavam, porque o planeta dela foi destruído. Ponto, o planeta dela foi destruído. Nem me pergunte como é que ela ainda existe. Elas conseguiram escapar através de uma nave. Não sei onde é que o corpo físico deles estão. Não me recordo disso. Não vou trazer aqui. Mas eu lembro de como ela falava como era Empária, que é o planeta a qual ela era nativa de lá. E lá eles não comiam mais animais. Entende? Lá tem problema psíquico?
Tem, mas bem mais leve do que aqui. Eu até assisti uma live anterior e ela dizia como era que era lá, se tinha pessoas que tinham transtornos mentais e tudo mais. Tem, mas é uma coisa assim bem sutil, gente. Lá o senso de criança, lá o filho, meu filho, não é só meu filho. Meu filho é filho de todo mundo tem a mesma responsabilidade com aquelas crianças. Aquelas crianças lá, salvo engano, posso ser que eu esteja confundindo informações, mas as crianças, não sei se é lá, gente, por favor, não me interpretem mal, né? Me perdoe, mas pode ser que seja lá, mas eu tenho informação de outro lugar, se não for essa, que é as crianças de lá, elas nascem já, digamos, com os 2 anos de idade, entende? Não passa lá pelo bebezinho, porque o nível de evolução vai evoluindo, a ponto de que não tem mais essa necessidade, nem essa densidade do corpo físico da Terra, matéria 3D, terceira dimensão, certo? E aí a gente vai fazer a nossa segunda pergunta. Deixa eu ver se esse negócio tá gravando. Ixi, já tá em 15 minutos. Minha filha, você fala, viu? E a nossa pergunta de número 4 é: o que acontece com o perispírito ao longo da evolução do espírito? A resposta: ele vai se tornando cada vez mais etéreo e sutil, até atingir um estado de depuração total nos espíritos puros. Gente, o que é perispírito? Essa linguagem a gente costuma usar muito, ela é uma nomenclatura do espiritismo para explicar. Ele é como se fosse um corpo fluídico, né? É como se fosse um corpo fluídico que aí ele liga a matéria e o espírito. Tá aqui, ó. Vou fazer assim um negócio. Aqui é o meu corpo físico e aqui é o meu corpo espiritual. O perispírito seria esse terceiro corpo que ele liga. Não vem. O perispírito seria esse, ó. O terceiro corpo que fica entre esses aqui para fazer a ligação entre esses corpos. É tanto que o perispírito, a gente traz a nossa memória toda no perispírito. É nesse aqui que está o nosso perispírito. Então, tem pessoas que nascem e já trazem doença de outras vidas. Pois é, ela tá com o corpo físico dessa encarnação. O espírito é lá, né, dela. Porém, esse perispírito, ele tem as impressões do corpo espiritual anterior e também do corpo que ela teve anteriormente. Aí o que acontece? As pessoas somatizam doenças de outras vidas aqui porque esse perispírito, esse corpo fluídico que liga o corpo material, espiritual e o corpo material, e daí faz a soma de um só. E aqui a nossa pergunta fala, né? Que o que acontece ao longo da evolução do espírito com o perispírito. Ele vai se tornando cada vez mais sutil e etéreo, até atingir um estado de depuração total nos espíritos puros. Por quê? Porque conforme o espírito vai evoluindo e se depurando, material, né? Ele vai se sutilizando, o perispírito se confunde com o espírito e quase que com o corpo físico. Só que isso aqui não é para nós da Terra, tá, gente? Isso aqui que é a explicação para seres lá de, sei lá, 9ª dimensão para frente. No nosso caso, não. Ficou entendido para vocês? Se você ficou alguma coisa confuso, vocês colocam aqui nos comentários, tá bom? E fala qual ponto, que aí eu tento explicar de uma forma mais clara em um outro vídeo. Inclusive, gente, vocês não estão me pedindo vídeo. Vão lá pedir vídeo, coloca aí, olha, eu quero que você faça um vídeo sobre, porque por enquanto vocês não me mandam sugestões de vídeo ou sugestão do que vocês querem ouvir com a minha voz com relação ao espiritismo. Com relação ao espiritismo. Eu vou continuar fazendo só o meu evangelho, nosso evangelho, o evangelho do canal, o evangelho na vida real, né? Aqui como às quintas-feiras, tá bom? Então a gente agora vai para nossa quinta pergunta, ainda com base no que a gente leu no nosso item 25, 24, 25, 24. O item que a gente acabou de ler. Então é o seguinte, o quinto diz assim: os espíritos superiores ficam presos a um único mundo? Boa pergunta. E aí, tu acha que os espíritos ficam presos a um único mundo? Já, sei lá, falei daqueles espíritos que já são só uma luzinha assim, né? É uma consciência em forma de luz. Será que ele fica só naquele planeta ou fica só naquele mundo em específico? E aí? Não, né, gente? Claro que não.
Espíritos mais elevados não ficam presos a mundos específicos e podem ir a diferentes lugares conforme as suas missões espirituais. Gente, tem espírito aí tão evoluído, meu amor, que a gente não tem noção das coisas. Meu Deus do céu. E daí, eu falei, né, sobre o perispírito. Eu tentei fazer um esboçozinho do que era perispírito, mas eu até já expliquei com vocês. Mas eu vou ler rapidinho, tá? Deixa eu ver quantos minutos a gente tá. 20 minutos. Vou falar rapidinho. O que é perispírito? É um envoltório semimaterial do espírito que serve como intermediário entre corpo, o espírito, e consciência, essência imortal. O corpo físico, matéria. Ele é o liame entre um e o outro, como eu já tinha falado para vocês. Por isso que ele é chamado de corpo espiritual. Para que ele serve? O perispírito tem funções importantes. Liga ao corpo físico durante a reencarnação, transmite sensações, o espírito sente através dele, formas e moldes do corpo físico, influencia na constituição do corpo. Registra experiências e emoções, permanece após a morte do corpo na vida espiritual. Lógico, né, gente? Como ele é, segundo a doutrina espírita, não é totalmente material nem totalmente espiritual. É formado por uma matéria mais sutil. Pode se tornar mais leve e refinado conforme a evolução do espírito, como a gente já falou aqui. Ele muda? Sim, ele é dinâmico. Espíritos mais atrasados, perispírito mais denso. Espíritos mais evoluídos, perispírito mais sutil e luminoso. Espíritos puros, perispírito quase que totalmente espiritualizado. Aí um resumo simples: o perispírito é um corpo intermediário que permite o espírito viver no corpo físico e também no mundo espiritual. É isso que eu falei para vocês, por isso que eu até usei isso aqui. Eu adoro cores, coisa com cor me deixa mais dinâmico para explicar. Vocês conseguiram entender? O nosso evangelho de hoje, gente, foi sobre isso. Deixem aqui os comentários de vocês, né? Se vocês entenderam, se vocês não entenderam. Compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que, sei lá, tá na tristeza, tá bad, não tem o que fazer, não tem mais vontade. Compartilha com ela esse vídeo, tá bom? Compartilha porque esse vídeo tem o intuito de ajudar mais e mais pessoas fazendo o evangelho, porque quando a gente faz o evangelho, isso aqui é um nível de conhecimento que a gente tem, que a gente lê, né, que a gente tem disponível pela doutrina espírita até, e isso nos engrandece o nosso espírito, ajuda nós. Ai, gente, detesto conjugar verbo. E aí, fazer o evangelho faz com que a gente tire lá, se deslie aqueles laços assim de obsediação, tipo, eu tô triste por isso, tô na bad, não sei o quê. Manda esse vídeo pra uma pessoa assim, ou então até você mesmo, quando você não estiver tão legal, escuta esse vídeo de novo, tá bom? Porque esse vídeo, esse evangelho, ele tem o intuito de te ajudar energeticamente, a te desligar os links com os obsessores, com nossos comportamentos repetitivos que não são tão legais e que nos levam a fazer as mesmas coisas. Então, um vídeo desse daqui te ajuda demais, né? Influencia demais na vida da gente. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês fiquem todos bens. Vamos fazer o nosso evangelho para que a gente possa fechar com chave de ouro. Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga, é com imensa gratidão que eu peço para encerrar esse estudo do Evangelho de hoje. Um tema tão incrível, tão maravilhoso, para que nós possamos evoluir e crescermos juntos, para que possamos desenvolver um pouco mais dessa nossa capacidade, que possamos desenvolver um pouco mais desse nosso porquê das coisas, né? A reencarnação para algumas pessoas é algo tão longe, tão distante, mas que a reencarnação, mestre, sabemos que é algo tão incrível e tão lindo, que tu possa nos instruir, nos guiar a entender a fundo sobre isso, não só para saber quem eu fui, mas para saber como traçar um caminho diferente daquele que eu tracei no passado, para que eu possa ser instrumento de algo melhor,
para que a gente possa ser melhor hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos agora. Porque é para isso que existe a reencarnação, é para isso que estamos tentando entender sobre a reencarnação. Que tu possa nos usar de instrumento, de construção para uma nova terra. Meu muito obrigada e que assim seja. Gente bonita do meu coração, grande beijo para vocês, bom final de semana para vocês. Hoje é quinta-feira, é quintou, né? Então, um grande abraço e até o nosso próximo evangelho, quinta-feira. Beijos!